desde quando eu estava lá no ensino médio. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Se você fosse meu colega naquela época, você não apostaria em mim. E os professores também não apostavam em mim, porque eu não tinha o que Platão preconizava, o deleite do prazer de aprender. E eu desenvolvi um pensamento que era muito diferente do pensamento transmitido nas escolas. Qual que é o pensamento transmitido nas escolas? É o pensamento lógico codificado chamado dialético. O pensamento dialético é aquele que usa a codificação da linguagem. Ele é rico? Sim ou não? É o mais pobre. O mais pobre de todos os pensamentos é o pensamento codificado. É o pensamento lógico, linear. É aquele que os professores transmitem em sala de aula. Um professor vai transmitir períodos da escravidão, onde seres humanos que tinham mais alto teor de melanina eram escravizados por brancos. Quando o professor ele transmite o código linguístico de períodos passados, ele corrompe o passado, ele diminui o passado, ele asfixia o passado, ele não reflete a dor de uma mãe que estava com o filho no colo, sabendo que esse filho não teria esperança de ser livre. O pensamento codificado, o pensamento lógico, que nunca foi estudado, ele é o mais usado em todo o sistema educacional mundial, de Harvard a Cambridge. Cambridge teve 121 prêmios Nobel dos seus alunos e afiliados. Mesmo em Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, Universidade de Pequim, de Tóquio, se usa a base do pensamento para ensinar, que é o pensamento código, lógico, linear, que não forma pensadores. Pelo menos tem grande dificuldade de formar. Eu não tinha interesse de aprender, de me atrair, não tinha atratividade pelas matérias que os professores ensinavam, porque eu estava envolvido com outro tipo de pensamento, um pensamento muito mais complexo, que é anticódigo, que é rebelde às convenções, chamada pensamento antidialético ou imaginário. Bom, quando vocês sofrem pelo futuro, vocês usam qual pensamento? O pensamento simplista, codificado, lógico, que mimetiza ou copia os símbolos da língua, ou o pensamento complexo, anticódigo, antidialético, ou o pensamento imaginário? Vocês usam para sofrer, e sofrer pelo futuro é altamente sofisticado, é de uma complexidade sem precedente. Você tem que imaginar situações, você tem que criar situações, você tem que desenvolver uma construtividade de uma grandeza sem precedente. Você usa o pensamento dialético ou antidialético para sofrer pelo futuro? Quem acha que é o dialético, levante as mãos. O código. Quem acha que é o antidialético, levante as mãos. Vocês estão começando a entender que nós usamos o mais complexo dos pensamentos para nos destruir e não para nos construir. Quando vocês resgatam o passado, quem já foi traído aqui, levante as mãos. De alguma forma. Não, pode de alguma forma. Não precisa... Quem nos trai? Os amigos ou os inimigos? Os amigos ou inimigos? Os amigos. Porque os inimigos te frustram, te decepcionam.
os desafetos te maculam, mas só os amigos, aqueles que você se entrega, se doa, espera muito, é capaz de te dar um golpe considerado como traição. Bom, quando você vivenciou a dor da traição e todo o conjunto de pensamentos, ideias daquele momento, aquela experiência deixou de ter uma complexidade intelectual e emocional e se tornou um arranjo eletrônico no córtex cerebral. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios e cada neurônio, pelo menos, tem mais de 10 mil interconexões. Então, temos umas 800 trilhões de interconexões, a 1 quaquilhão ou mais de interconexões. E, portanto, as experiências complexas do passado deixou as suas matrizes e se tornou códigos lá no córtex cerebral. Seco, frio, mais frio que o código dos pensamentos dialéticos, que usa o símbolo da língua. Quando você resgata o passado, rumina o lixo, as dores, as perdas, quem o faz é o pensamento dialético, lógico, linear, ou o pensamento em destaque antidialético? É antidialético porque você tem que reconstruir os personagens, ambientes e circunstâncias. Uma mãe que perde um filho, a dor é inenarrável, inexprimível, porque as mães sofrem. O filho já foi, mas não foi no teatro da sua mente. Está nos bastidores das sinapses nervosas, de todas essas interconexões. Então, quando a mãe resgata antidialeticamente, imaginariamente, a mãe arrasta a emocionalidade que vivencia a dor em maior grau, às vezes, do que no ato do velório. Ou seja, é tão complexo o pensamento antidialético ou imaginário que é capaz de fazer, de seduzir, de envolver a emoção num nível muito profundo. É por isso que pessoas que foram traídas, sofreram perdas, foram humilhadas publicamente, foram rejeitadas, passaram por grandes fracassos, elas podem paralisar a sua psique, porque a construção antidialética imaginária arrasta a emocionalidade neste processo de resgate.